pessoal, eu sou a Natasha, estou mais uma vez aqui no IMCast e hoje com a grande visita dos donos do perfil Sócios e Casados, com 2 S's aí para você já seguir, a Ariane e o Rodrigo. Sejam muito bem-vindos nesse primeiro IMCast, espero que seja o primeiro de muitos, e a gente vai falar um pouquinho sobre o que é e como que é empreender como casal, né? E aí, vocês vão trazer as experiências que vocês têm para os nossos ouvintes que estão pensando ou que já empreendem aí com o seu cônjuge, né? Certo, Natasha. Então, muito obrigado. Satisfação poder estar aqui, né, no nosso IMCast. Então, o Sócios e Casados surgiu, a gente vive através de propósitos nos nossos negócios, nas nossas empresas, e nós entendemos que os Sócios e Casados era uma demanda necessária e até reprimida para casais que empreendem juntos. A gente conhece essa realidade, a gente conhece as dores, a gente sabe quais são as dificuldades, sofremos, né? E depois de 6 anos de empreendedorismo, nós entendemos, cara, chegou a hora de nós ajudarmos outros casais também a tá passando por essa etapa, né? Então aí surgiu o Sócios e Casados, que a gente já trata hoje com muito carinho, né? E gera conteúdo, e para nós está sendo uma alegria muito grande, até os feedbacks que a gente tem recebido, sabe, das pessoas, né? Que já estão sendo impactadas. Então a gente fica está muito feliz com tudo que está acontecendo aí. Que bom. E quando é que surgiu essa ideia de empreender junto? Ariane. Como é que, na verdade, veio de uma dificuldade que a gente passou, né? Nós já havíamos há algum tempo um desejo de empreender, né? Ele sempre foi mais estável nos empregos dele, né? Eu já um pouco mais pipocando aqui e ali, né? Mas eu sempre tentando empreender, né? Sozinha, né? E algumas tentativas que eu tive que não tive sucesso. Então, veio através de uma dificuldade, onde a gente parou e pensou, o que a gente vai fazer agora, né? E a gente pensou, vamos empreender. Porque se a gente tem um valor, né, um capital, o que a gente vai fazer? Se a gente guarda, né, o dinheiro se gasta, né, quando não é investido. Então, a gente resolveu entrar, né, empreender junto. E tem sido uma experiência incrível para nós, né? E deu certo, viu, gente? Porque o negócio está só crescendo, então vocês são prova viva de que é possível manter um casamento e manter um negócio. E quais são as vantagens de trabalhar? O que vocês podem dizer assim, olha, o que fortaleceu mais a relação de vocês nesse trabalho junto? Eu tenho que pensar também que, inclusive, nós temos, né, uma mentoria que nós chamamos de Jornada do Casamento Lucrativo. Porque... Acho que eu tenho que fazer com meu marido, hein? Porque empreender casal é lucrativo também, né? Imagina quanto sairia na sua empresa uma diretora comercial, né? Eu tenho uma de graça e ainda durmo com ela. Então, né? Então, é a Ariane que cuida hoje das 2 empresas, né? E agora tem a terceira já em fase de montagem, né? Uhum. É a Ariane que cuida. Então, para mim, isso aí é bacana, né? Ou, no caso, para a Ariane, né? Quanto que ela pagaria num diretor financeiro administrativo de uma empresa para ela, né? Que é o que eu faço lá. Quanto que ela pagaria para essa pessoa? Ela teria como pagar essa pessoa, né? Talvez não, né? Às vezes o negócio começa pequeno, às vezes é só o marido, a esposa, a pessoa começa sozinha, né? Sem incentivos, e não tem como estar dando esse passo a mais. E aqui nós entramos com nossas habilidades, com aquilo que a gente é bom, cada um na sua área, isso é uma coisa importante também, né? E aí é aí que acabou funcionando. Então, assim, empreender em casal é lucrativo. Por quê? Porque eu consigo pessoa de alto gabarito que vive o negócio junto comigo, Confiança. que tem a essência do negócio junto comigo, e essa pessoa, bom, ela vai... o custo, né, acaba sendo... a gente adecua, né? Não, e a gente se completa muito, né? A gente já fez algumas análises de perfil e é muito curioso, porque assim, ó, o que eu tenho, ele não tem, o que ele tem, eu tenho. Então, o que te sobra falta nele, o que falta... A gente se completa, né? E, na verdade, às vezes também
trabalhar em casal é a questão até aquela humildade, sabe? De tu reconhecer. Por exemplo, eu não sou boa em planilhas, aquela coisa de planejar e desenhar, sabe? Eu sou aquela pessoa que faço. Tem que fazer, tem que bater meta, tem que vender, tem que isso, eu vou lá e faço, né? E ele não, ele já é uma pessoa mais de planejar, de cuidar dos processos, né? E quando a gente tem aquela humildade, não, eu não sou boa nisso, né? Me ajuda, sabe? A gente cresce muito com isso e a gente acaba também desenvolvendo habilidades que a gente não tinha, né? Então, para nós, assim, tem sido uma experiência incrível, né? A gente aprende todos os dias um com o outro e a gente sempre fala que a gente não empreende só na empresa, né? No casamento, né? O casamento é uma parceria, né? Não é aquela coisa, porque eu sou mulher, eu tenho que fazer isso, ele é o homem, ele tem que fazer aquilo. Não, é uma parceria, né? Que todas as partes têm que trabalhar junto para dar certo. O casamento é isso, né? E filhos também. A gente sempre fala, a nossa primeira parceria nasceu no nosso casamento, a nossa segunda parceria, o nascimento do nosso Sociedade. filho. Sociedade, o nascimento do nosso filho, porque também é um trabalho em conjunto, né? Exatamente. Então, a gente tem várias sociedades, né? Então, a gente procura trabalhar com essa parceria em todas as sociedades que a gente tem. Isso aí a gente enfatiza bastante, né? Porque um sonho não vem para destruir o outro. Um sonho chega para agregar no outro. Então, nós tínhamos o sonho de casar, casamos, beleza. O sonho de ter filho, tivemos um filho. Um filho não chega para destruir o primeiro sonho, ele chega para agregar, né? Aí depois tivemos o sonho da empresa. A empresa não vem para destruir o casamento e muito menos para destruir a família. A pessoa não tem mais tempo com os filhos, né? Um sonho Mas isso só. vai muito também da estrutura, né, Rodrigo? E disso que vocês também têm como propósito com esse projeto dos sócios e casados, né? Exatamente. Mas eu tenho que organizar. Porque se nós deixarmos e confiarmos somente na nossa estrutura humana, a gente vai errar. Porque a gente é cheio de defeito, todos nós, né? Por isso que existem métodos, existem formas, existem meios de condução para a gente conseguir conciliar isso aí. E enxergar as nossas sociedades como sociedade, né? Como negócio. Casamento é um negócio, tem contrato até. É verdade. Né? Filho é um negócio, tem ali a certidão de nascimento, também é documentado. Então a gente brinca, né? Brinca não. Fala sério e brinca ao mesmo tempo, né? Casamento, a primeira sociedade. O primeiro filho, a segunda sociedade, né? O segundo filho, a terceira sociedade. Depois vem a empresa, a quarta sociedade. A segunda empresa, a quinta sociedade. Os sócios e casados também é uma sociedade. Por quê? Porque é um trabalho em conjunto. A gente trabalha junto. E mais uma vez a gente acaba também trabalhando as nossas habilidades, né? Porque aquilo que às vezes ela faz, eu não faço, né? Tipo, se você for olhar a página hoje, os conteúdos, ali tem um pouquinho de cada. Não tem uma coisa que só eu fiz ou que só ela fez. Faz aqui pra mim. Coloca aqui pra mim. Faz essa copy pra mim. Coloca aqui o emoji aqui. E a gente trabalha exatamente assim. Trabalhando as minhas forças, né? Aliás, fazer com que as minhas fraquezas sejam a força dela, né? Para que a gente possa, assim, dessa forma, construir. Tanto em casa, como na empresa, como nos sócios e casados também. E esse projeto dos sócios e casados, nós estamos fazendo nós. Porque, assim, a gente tem um propósito, assim, muito bonito, né? Então, a gente está acompanhando desde o início, né? Claro que lá na frente vai ter outra pessoas, sociedade. E a gente está, assim, desde o início, né? O que a gente vai fazer, que conteúdo a gente vai postar, que vídeo o que a gente vai compartilhar, né? Então, a gente senta, assim, e planeja. A gente responde no direct. Converso com várias esposas e a demanda é a mesma, a Quem dor te é a procura? mesma. Qual é a dor? As maiores dores da mulher é aquela não se sentir valorizada. Pelo marido? Pelo marido, né? Ou entra muito também, eu tenho perguntas sobre parte financeira, né? Porque ele cuida do financeiro, só que ele não me deixa fazer nada, né? Assim, eu sempre digo assim, aqui quem cuida do financeiro nessa sociedade é ele, né? Mas quem decide o que nós vamos fazer
com que entra é nós dois, né? Ele cuida. Não é porque ele cuida do financeiro que ele vai decidir por ele tudo que vai por ser mim, feito, não. né? Nós sentamos e definimos aonde a gente vai investir, se a gente vai viajar, o que a gente vai comprar. Então, só que é ele que cuida, né? Mas quem resolve tudo não é ele. Cumplicidade. É nós dois. Então, às vezes tem muitos questionamentos nesse sentido. Ou eu faço muito e meu marido, ele diz que eu não faço nada, não me valoriza, né? Então, a gente tem muitas... Homens, vocês estão ouvindo, eu espero que prestem atenção como é importante a gente valorizar aquilo que tá perto e tá junto da gente, né? Não, e daí isso entra muito na linguagem do amor, né? Da forma que eu demonstro o meu amor. E quando a gente entendeu qual é a minha linguagem, qual é a linguagem dele... Então, por exemplo, eu sou muito prestação de serviço, né? Então, eu sou muito de servir, que é o que eu gosto de fazer, né? E tinha uma época, assim, que ele dizia assim, tu não é minha mãe, né? Mas quando ele entendeu que essa era a minha linguagem, ele, não, então faz, né? Não... É que eu gosto de acolher dessa forma. Né? E eu sou assim na vida, para as pessoas também, né? Então, entender também, às vezes... Eu estou fazendo determinada atitude porque é a forma que eu demonstro meu amor. Claro que é importante eu saber a dele para também amar da forma que ele quer ser amado, né? E é método. Maturidade, eu diria também, além de método. Acho que é a maturidade do relacionamento, não só da pessoa em si, mas do casal, né? É chegar num nível de maturidade suficiente para conseguir reconhecer no outro. E às vezes são situações tão bobas, eu posso dizer, que é uma coisinha assim, a gente transforma em algo Mas assim. Vamos falar de casamento agora. No casamento é assim. É o copo que ficou na bancada que vira uma discussão e aí por aí vai, né? E às vezes daí as palavras ferem, né? O nosso ego muitas vezes é ferido e é por causa de um copo, né? Uma pasta de dente que não foi fechada. Exato. E a gente acaba comprometendo anos, né? E pode falar. É que a gente traz a nossa régua com a nossa vida, né? Através da nossa experiência com os nossos pais, a forma que minha mãe tratava meu pai, que meu pai tratava minha mãe. E a gente acaba trazendo isso para o casamento. Aí chega no casamento, eu já tenho meu padrão. Foi assim que eu aprendi em casa. E a nossa programação ela é feita principalmente na infância, em um momento onde nós, né, a gente está somente com o nosso inconsciente ali, né? A criança não tem o senso crítico ainda, né? Começa a desenvolver a partir dos 10, 11 anos. Mas antes disso aí, tudo que ela vê, ela tem, esse é o padrão, esse é o padrão, esse é o padrão. Meu pai chega bêbado em casa, esse é o padrão. E ela acaba tendo aquilo como padrão. A pessoa casa e ela tem aquilo como padrão. Tem muitas pessoas que, casamentos, tem até violência, e a pessoa que agride, ela nem tem aquilo como errado. Por quê? Porque ela foi programada que aquele é o padrão. E não é. E aí, por exemplo, assim, um copo que está em cima da bancada. Um padrão daquela pessoa, o copo não deve ficar em cima da bancada. Mas também vamos combinar que não é certo deixar o copo na bancada, né? Aí o casal tem que sentar e conversar. Cara, olha só, o copo precisa ficar aqui? A gente não vai ter que guardar ele igual? Então, o que tu acha de já pegar, passar uma água e já deixar, ou no mínimo deixar no secador? Mas tudo é conversável, né? Comunicação. E ajustável. A comunicação é a forma que eu vou comunicar. Que eu posso dizer, olha, esse copo, né? Vamos fazer de tal forma. Ou eu posso chegar gritando, a forma que a pessoa vai receber também vai ser de uma forma agressiva. O que ela vai fazer? Vai devolver. Vai devolver. E aí a gente falou do copo e citou um exemplo em casa. E aí a gente leva isso para uma organização, onde existem pessoas que observam esse casal trabalhando. Existem outros colaboradores e outras pessoas envolvidas nesse círculo, né? E acho que é muito importante eles verem esse respeito. E como é que faz na hora que dá aquela raivinha no fundo do coração, assim, aquela vontade de, meu Deus, como é que foi fazer isso? Aí a gente, na empresa, né, eu tenho meu escritório, ela tem o dela. Né? A gente não trabalha colado, né? Porque eu cuido de um setor, ele cuida de outro. Acho que isso é fundamental também, porque assim, ó... Ter o seu espaço. Se eu tenho asas grandes, o empresário tem asas grandes, porque ele quer voar alto. Se eu tenho asas grandes e ela quer ficar no mesmo espaço que eu, no tamanho do escritório, a gente vai bater asa um no outro.
eu vou acabar machucando ela ainda. Então, assim, é importante cada um respeitar o espaço do outro, sabe? Ah, é obrigatório? Não, não é. Se o casal consegue, beleza. Mas nós entendemos que para nós, e aí a gente tem que entender qual é o nosso método, para nós foi necessário fazer isso aí, um respeitar o espaço do outro. Outra coisa também, esses dias comentei com as minhas gestoras, né? Elas, enfim, eu converso bastante com as minhas gestoras, porque eu digo para elas, vocês me representam. Eu nem sempre eu consigo dar a devida atenção para o meu operacional, mas vocês me representam, né? Então, vocês têm que ser o exemplo, têm que me representar. E vocês precisam entender também que vocês estão, vamos imaginar um pódio, né? Vocês estão um degrau acima. Então, vocês são mais vistas, são mais julgadas também. E às vezes tem a pessoa que está naquele degrau ali, ela está em fase de crescimento, sabe? Mas ainda não chegou aonde você já está. Ela vai olhar para você e vai julgar seus atos. Às vezes, ela comete os mesmos atos que você. Ela comete exatamente a mesma coisa, mas quem é que está em destaque? É você. Então ela pensa assim, olha ali, ó, ela é gestora e faz a mesma coisa que eu faço, ela nem deveria estar ali. Então vocês têm que cuidar muito do julgamento das pessoas, né? E a mesma coisa vale para nós também, sabe? Poxa, como é que eu vou dar um feedback para minha equipe? Ela vai olhar para mim e vai dizer, pô, tu não cuida nem do teu casamento? Tu vai querer cuidar da minha vida agora, né? De como eu tenho que trabalhar, de como eu tenho que fazer, só porque tu paga meu salário? Ela pode não falar isso aí, mas ela pensa. Eu não posso dar o direito dela pensar isso aí. Então, a minha conduta tem que ser de uma forma, de certa forma, irrepreensível para essa pessoa, sabe? Ética. Ética. Até porque ela possa me ver com essa credibilidade, né? E começa em casa, né? Se a gente não se comunicar bem em casa, né? Na empresa, a gente não vai conseguir se comunicar também. Então, é realmente uma parceria, né? Como a gente se trata em casa, a gente na empresa, a tratativa vai ser a mesma, né? E as pessoas estão observando, né? Em casa tem os filhos observando e na empresa tem os funcionários. Tem os funcionários. E é bacana, assim, né? Rodrigo, Ariane, tudo é tão perfeito, assim. Não é Alice no País das Maravilhas, né? Isso aí é... A gente tá aqui contando a parte boa, né? É claro, né? Óbvio, né? Já aconteceu do tipo... Geralmente eu faço reunião com a equipe e tal, motivacional, né? E às vezes eu tô lá falando e ela pega e me interrompe. Eu sou doente de fazer isso. Pra quem? Eu não sou aquela pessoa super, hiper, mega comunicativa, né? Então, assim, eu tenho que realmente me capacitar muito, né? Busquei muito conhecimento para que hoje eu pudesse estar falando aqui agora, né? Aí eu tô ali falando na energia, sabe? Tô conectado com as pessoas, o negócio tá fluindo, a palavra tá vindo, tá saindo, daqui a pouco ela pega e me corta. Gente, é como um carro tá sumindo uma lomba assim e tem que parar no meio do caminho, sabe? Aí ela fala, onde é que eu tava mesmo? Nossa, né? Aí a cara feia vem na hora, né? Aí beleza, mas isso aí é conversar. Ariane, olha só, deixa eu te falar. Não me atrapalha. Espero terminar o raciocínio. O mais importante, eu te cortando já para interromper o teu raciocínio, te deixar Sim. nervoso. Mas é falar no tempo certo. Não é repreender na frente, né? Tipo, me dá licença, eu tô falando. Acho que é guardar e saber. Não guardar pra si, claro. Sim, mas depois se comunicar. Exato. Reservar um momento pra poder falar, fez aquilo ali e aquilo ali pra mim. Não, e ele não percebia essa cara feia. Um dia eu cheguei e falei pra ele, olha, só pra te falar, né? Quando eu te interrompo e tu faz... Todo mundo percebe. Tu revira os olhinhos. Ele revirou o olhinho aqui, tá, gente? Hoje ele não faz mais a cara, né? E eu continuo interrompendo. Claro que eu me policio, né? Mas antes era demais, né? E eu falei pra ele, olha... Eu queria matar, assim, Era visível. Aí eu disse, olha, as pessoas reparam e observam, sabem. Não fica legal, né? Porque a gente se trata com carinho, com respeito, né? E daí ele ficou, né... Hoje eu interrompo ele, não sei se ele já se acostumou, né? Mas a cara ele não faz mais. Eu acho que tu interrompe daí na hora certa. Pode já ser. Aprendeu a interromper entrar no momento certo. Né? Ou já aconteceu também de eu falar alguma coisa que depois, eu não deveria ter falado isso. Porque a gente é humano, a gente vai errar. Eu só não posso, né, errar repetidamente o mesmo erro, né? Aí já aconteceu e em casa eu chegar,
aquela hora eu falei, eu ratei ali, não era pra ter falado isso aí. Eu acho que ali eu pisei na bola, né? Não era pra ter falado isso. Me desculpa, né? Não devia ter falado daquela forma e eu nem percebi, né? Eu não entendi. Não, aquilo lá, assim... É que isso é perigoso, assim. Quando a gente tem um relacionamento, a gente tem intimidade para falar aquilo que a gente pensa normalmente. E coisas que talvez para um colaborador e não um cônjuge, a gente não falaria por não ter intimidade. Então, assim, tu daria uma repreensão, tu sentaria para conversar, mas de uma maneira mais formal, educada, cuidando com as palavras, diferente de talvez a forma como tu trata quem já tá no teu dia a dia e tu tem intimidade. Eu trabalhei com o meu marido, mas foi muito pouco tempo, porque não deu certo. Nessa questão de intimidade, eu era muito cruel com ele. Eu percebia que em momentos eu não faria o que eu fiz com ele com uma pessoa que fosse um colaborador que não, entendeu? Que não tivesse aquele relacionamento. E aí aquilo ali, eu chegava e eu fiz a mesma coisa que tu. Olha, me desculpa, eu tô sendo cruel contigo, mas eu percebo que é porque eu tenho essa intimidade, eu te cobro, mas eu tô errada. Né? Então é também a gente saber reconhecer isso, né? E assim, a gente não partiu para depois seguirmos juntos nesse caminho de empreender. E eu pergunto para vocês, eu acho que eu não vou me culpar por isso, né? Eu creio que é da dinâmica do casal. Eu acho que tem casais que sim vão crescer juntos e tem casais que não. Cada um tem que ter sua profissão. O que vocês pensam a respeito? Às vezes é questão de sonho, né? Nem todo casal tem um sonho de trabalhar junto, né? Às vezes, no nosso caso, eu não me vejo hoje fazendo alguma coisa separada dele. Não me vejo, né? Vocês estão vendo, hein? A gente alinhou, tá gravado. A gente alinhou os propósitos e é o nosso propósito, né? Mas tem muitos casais que daqui a pouco é o sonho dele empreender. Então eu vou pegar junto com ele, ele vai realizar o sonho dele e depois eu vou realizar o meu e tá tudo certo, né? Então é muito particular isso, né? Eu vejo muito em questão de propósito, né? De sonho. Eu acho que tu falou tudo, assim, quando tu me falou, olha, a gente já sonhava em empreender junto, eu nunca sonhei em empreender junto. Aconteceu. E às vezes... Não era uma coisa que eu planejava. E às vezes o marido ou a esposa, eles vão... Não, vou te ajudar a sonhar junto. Vamos realizar esse sonho junto, né? Mas depois, eu quero estudar, eu quero seguir tal área, né? Porque a gente estava assistindo uma pergunta... porque eu e minha esposa trabalhamos tanto tempo. Agora, ela quer seguir outra área, só que eu quero que ela fique comigo, né? Tá, mas tu quer que ela seja feliz, né? Ou tu que ela fique do teu lado? Porque é questão de propósito e de sonho, né? Então tá tudo certo, né? Hoje eu não me vejo, né? Eu nem saberia por onde começar, porque a gente conectou muito, deu muito certo, dá muito certo e a gente é muito realizado um com o outro, né? Trabalhando junto. Então, a gente de vez em quando dá uma volta na empresa, aí ele desce lá um pouquinho, olha lá, a gente tem que se ver, sabe? A gente tem que estar junto. Trocar um olhar, nem que seja, né? Sabe? A gente não precisa ficar o tempo todo ali junto, colado, mas a gente tem que se perceber. De vez em quando eu subo lá no escritório dele, eu dou uma olhadinha, né? Aí eu desço de volta, porque para nós, assim, é o nosso dia a dia e faz muito sentido para nós. E como que fica para não levar o trabalho para casa? Na mesa do almoço de domingo, já aconteceu do assunto ser o negócio? Hoje mantém ainda ou vocês criaram algumas regras para conseguir separar e ter mais momentos de lazer onde não unificasse diretamente com o assunto do trabalho? Sim, normal. Tu não fala nada do teu trabalho com teu esposo? Fala. Quando nós trabalhávamos cada um numa empresa, éramos CLTs ainda, né? Chegava em casa, hoje... Geralmente o homem é mais sucinto, né? A mulher pergunta, como é que foi teu dia hoje? Ele vai dizer... Foi bom. Normal, foi bom.
Ou vai dizer normal, é o homem mais. A mulher não, a mulher já conta os detalhes, né? E, enfim, ele é mais detalhista. Isso o papo é meia hora, 1 hora ela comentando como é que foi o dia dela, né? Mas cada um fala do seu espaço, do seu trabalho. Se os dois trabalham na empresa, qual que vai ser o assunto deles quando chegar em casa? Agora, só não pode, tem que ter um... Isso tem que ser a exceção, não a regra. Não pode ser a regra. Não pode ser o casal não conseguir falar de outra coisa. Entendi. Né? É natural que eu vou falar da minha empresa em casa. Falar da empresa não significa falar dos problemas. Isso é um combinado que a gente tem muito em casa, assim. Em casa a gente vai compartilhar aquelas vitórias. As conquistas relacionadas. E algum plano, sabe? Alguma coisa assim. Mas problema a gente evita de falar em casa. A gente lá conversa na empresa, lá faz a tomada de decisão na empresa, mas em casa a gente vai... falei com a fulana ficou feliz. Que coisa boa, o ciclano que estava com aquela dificuldade, a gente foi lá, treinou e a pessoa está se destacando. Então, essas conversas a gente tem bastante em casa, né? E questão de dosar o tempo também, né? Existem alguns casais colocam, assim, regras, é bacana também, sabe? Até às 20 horas a gente pode falar, depois das 20 horas é proibido falar de empresa aqui dentro. Né? A gente não adotou ainda, né? Por não ter necessidade, né? Talvez a gente não tenha entendido ser necessário, né? Mas se você entende que, cara, não tá descontrolado, coloca a regra. Porque né? a Uma autodisciplina. gente tem outra vida, né? A gente pode conversar sobre os filhos, pode conversar sobre um plano de alguma viagem, né? E já teve momentos, a gente fala muito o que a gente vive, né? Já teve fases em que mais era eu, né? Só falava da empresa. E pior, eu só falava dos problemas. Isso né? dentro de casa? Dentro de casa. Teve um dia que a gente foi almoçar num restaurante. E era um restaurante, né, bonito, né? Que ele estava investindo ali um tempo para ficar ali comigo, né? Porque ele queria ter um momento comigo. E eu só problema. E ele se fechou. E eu não entendi por que ele se fechou. Tava quase chorando já, né? Aí eu fui indo, né? Por que tu tá assim? Daí ele, nossa, eu te trouxe aqui nesse restaurante pra gente conversar, E tu só falou de problema. Tu sabe que se eu tenho um problema, eu resolvo, né? Mas na verdade eu não queria que ele resolvesse. Eu queria que ele ouvisse, né? E daí... teve outro momento também, agora eu vou falar aqui. Vamos lá, conta aí, por favor. Teve uma vez também, isso já faz alguns anos, né? Que eu só falava da empresa. Ele olhou assim pra mim, sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer um pijama com a logo, porque assim, tu só fala nisso, tu só pensa nisso, tu vive isso, né? Mas assim, e realmente, né? A gente tem outras coisas, a gente tem os filhos, a gente tem planos, né? E a gente não se percebe, né? Então, e a gente sempre foi muito assim na comunicação, né? Ele muito mais que eu, nessa parte, assim, não estou gostando de tal coisa. Ele sempre falou, tal coisa. Eu, quando não gosto também, a gente se comunica, né? E daí a gente pensa, e daí cada um tem a sua mudança, né? Então, a comunicação no casal, ela é muito importante, fundamental numa relação, sabe? Mas não aquela comunicação assim, se ele me falar uma coisa que ele não tá gostando, eu vou ficar braba, sabe? Não, se ele tá me falando que alguma coisa tá incomodando, por que eu não vou olhar pra mim e não vou me autoanalisar e tentar, será que tem sentido o que ele tá falando? Será que se eu mudar tal coisa, né, vai ficar melhor a nossa relação? Né? Ou se eu chegar e comentar alguma coisa, olha, a forma que tu fala, ou o tom, ou determinada coisa a atitude que tu tem não me agrada, né? Por que ele não pode olhar para ele, se autoanalisar e pensar, será que eu posso mudar pelo menos 1%? Não vai melhorar a relação? Então, isso falta em muitos casais, essa comunicação e essa humildade, né? Humildade de reconhecer, não, eu fiz errado, eu posso melhorar, né? Geralmente a gente sempre aponta pro outro, né? Porque quando ele fizer isso, eu faço aquilo. Não, né? Eu posso fazer 1%, ele vai lá e faz mais 1%,
E assim a gente vai de 1 em 1%, a gente se conecta e vira 100%. Acho que é por isso que vocês estão crescendo tanto juntos, né? E esse projeto está inspirando tantos casais a começarem a realizar o sonho de empreenderem também, né? Muito importante. Eu vou fazer uma pergunta. O que vocês gostam de fazer nas horas livres, quando não estão trabalhando? A gente gosta de comer, né? Com a família. A gente mora no litoral do Rio Grande do Sul, né? Então, de vez em quando a gente vai numa cidade vizinha, vai a Capão da Canoa, fica ali perto, né? Enfim, a gente dá uma circulada na região. Uma vez por ano, né? A gente tenta ficar pelo menos uma semana fora com os filhos também, né? O ano passado a gente ficou em Gramado, que para nós ali é perto também, né? Tá 2, 3 horas de carro. Então, geralmente é junto e com os filhos, né? A gente faz aniversário de casamento em 30 de abril. Aí esse tempo tem que ser sagrado, né? Aí filho não rola. Mas a gente procura separar dessa forma, né? Não tem, assim, muitas atividades. Até porque, assim, eu não sou muita atividade radical. Eu sou muito caseira. Ela é super caseira. Até eu era menos, assim. Eu gostava mais de sair e tal, né? Mas aí a gente acaba se aproximando das frequências, né? Aí, cara, acabei, né? Hoje tô tranquilo. Então a gente acaba fazendo poucas atividades assim fora, né? A gente procura ter tempo de qualidade, né? Então, a gente, que nem ele falou, a gente gosta de comer. Então, a gente gosta de ir em lugares para ter experiências bacanas, né? Então, a gente gosta de proporcionar para as crianças também experiências boas também. Então, a gente tem momento de família que a gente joga, né? Porque a gente tem 2 filhos com as diferenças de idades que eles têm também. Que idade eles têm? A menina tem 11 e o menino tem 16, né? Então, tem momentos em que os amigos deles vão lá em casa, né? Então, a gente procura ter tempo de qualidade, né? Ou em casa, ou num restaurante, mas naquele momento que é nosso, né? A gente divide, às vezes, nós dois, nosso tempo de qualidade e tempo de qualidade com as crianças também. E com relação aos filhos, algum já se interessa pelo negócio? Vocês pensam em que eles vão entrar também nessa sociedade? Como que é? Eu espero que... Claro que o desejo do pai é que sim, né? Assim como eu quero que ele torça pro mesmo time que eu torço. Essa parte deu certo. Ele é gremista que nem eu. Mas a empresa é um sonho nosso. Certo. Eu não posso querer impor que seja um sonho dele. Se ele tiver o sonho de fazer... Ele trabalha com a gente, né? Ele é estagiário, né? Se ele tiver o sonho de empreender, fazer o negócio expandir, beleza. Se o sonho dele for outro, beleza também, né? Eu não posso querer impor o meu sonho na vida do meu filho. Hoje ele trabalha com a gente, ele tá com 16 anos, então ele ajuda, ele é bem importante lá, sabe? Faz atividades... Fundamental. Faz bem feito, sabe? A gente fica seguro com ele lá também, apesar da idade, né? Mas quem vai condicionar ele vai ser o sonho dele, né? Vai ser o propósito dele, onde ele entender que é um propósito de vida para ele. Quando a gente atua em cima de um propósito, as coisas fluem de uma forma muito melhor, né? As pessoas falam, trabalhe num lugar aonde você não precisa trabalhar nenhum dia da vida, sabe? Trabalhe com o que você ame, que você não terá que trabalhar nenhum dia. Isso aí é na Disney, gente. Isso aí não existe, sabe? Agora, quando eu trabalho no lugar e encontro o propósito naquele lugar, aí é diferente, né? As coisas mudam. Não existe isso aí, sabe? Eu quero ser feliz. Cara, se eu fosse depender de fazer o que eu gosto, eu ia ser jogador de futebol. Só que assim, eu ia morrer de fome, porque eu não jogo nada, né? Então eu tenho que entender aonde que eu encontro propósito e aonde que eu consigo viver aquilo com amor, me entregar, com aquilo faça parte da minha vida, sabe? E não é tão difícil encontrar um propósito. Hoje, nós trabalhamos com cursos profissionalizantes. Ótimo, nós transformamos vidas através da educação. Não é difícil encontrar um propósito. Agora, e se eu tivesse um restaurante? O meu restaurante é um lugar onde famílias vêm para jantar fora, para almoçar fora e ter um momento de qualidade entre família. Também eu posso encontrar propósito nisso. Eu tenho uma empresa de limpeza, né? Ok, você proporciona bem-estar, limpeza e higienização para as pessoas. Também você pode encontrar propósito. Então, independentemente do segmento que você atua, eu entendo que é necessário encontrar esse propósito. E no caso do Guilherme, que é o nosso filho, né?
Se ele entender que o propósito dele é em outro segmento, beleza. Mas é claro que o pai adoraria que trabalhasse com a gente, seguisse a empresa, eternizasse a empresa, né? O time eu já consegui. Vamos ver aí um negócio agora. Seria mais uma mão de obra qualificada, né? Exatamente. E que conselho que vocês querem dar para os nossos ouvintes casados que estão pensando em empreender, para a gente deixar como última mensagem aí para eles? Eu acho que, principalmente assim, gente, identifique suas habilidades. Existem ferramentas para isso hoje, para definir minhas habilidades, o meu perfil comportamental, para saber em qual... no início ali, a Ariane deu o exemplo do financeiro, que lá é eu que cuido, né? A gente recebe perguntas, né? Quem é que deve cuidar do financeiro? Homem ou mulher? Tanto faz. Uma que o dinheiro é do casal, né? Não é nem meu e nem dela. Se a gente trabalhasse fora, por exemplo, assim, né, num CLT, e ela recebesse lá 7 mil, recebesse 8 mil, ao total o dinheiro do casal é 15 mil, não é eu 8 e ela 7, né? Na parte financeira, é aquela pessoa que tem um perfil comportamental mais analítico, que tem paciência de ficar na frente de uma planilha, de lançar todas as despesas mesmo. Muito antes de empreender, eu já fazia isso, quando eu era CLT. Minha planilha Excel existe desde 2013, né? E tinha lá lançamentos de R$1, de R$2, eu colocava na planilha para ter controle. Quando nós fomos empreender, eu só dei continuidade naquilo que eu já fazia. Beleza, eu faço isso aí bem feito. E se fosse ela? Aí seria ela. O que não dá é para os dois querer bater asa junto no mesmo quadrado, né? Ou assim, ela tá no comercial, aí eu olho o comercial tem uma vibe diferente. O comercial bate meta, o comercial tem bônus, o comercial tem isso, o comercial tem aquela pegada, né? E aí, eu também quero. Mas se não é a minha, por que eu quero? Por ego? Por orgulho? Ou no caso dela, né? Vê lá o outro trabalhando no financeiro, né? Eu também quero. Eu quero controlar o dinheiro também. Tá, mas é a tua? É necessário que o casal possa entender qual que é a sua posição dentro de campo. Que nem um time de futebol. A gente precisa daquela pessoa, daquele jogador que tem 1,90 m de altura e 2 por largura, forte, mas a gente também precisa daquele que tem 1,60 m de altura e pesa meio quilo, né? Porque ele é veloz, porque ele é rápido, porque ele é liso, ligeiro. Um time precisa dos dois. Eu só tenho que encontrar a posição desses dois dentro do campo, né? E aí que tá a diferença. É o magrinho querendo jogar na defesa, é o pesadão querendo ser o atacante de velocidade, não vai dar certo. E para isso tem métodos, né? Análise comportamental, análise de perfis. Por isso que é importante que o casal possa se conhecer, para saber em que posição que vai jogar dentro do campo, né? Pessoal, então, quem está pensando em empreender aí, que está ouvindo a gente, que é casal, segue lá Sócios e Casados, com 2 S no final. Sim. Vai lá que tem caixinha de pergunta, pode ficar à vontade, eles vão estar atendendo, eles vão estar tirando dúvidas, são pessoas super acessíveis, que a gente super recomenda. Não tinha contado o segredo, porque eles são nossos franqueados, né? São donos de escolas do Instituto Mix, mas além disso tem um projeto muito bonito e a gente vê que é um casal que brilha muito junto. Então foi um prazer ter a presença de vocês aqui e até o próximo podcast. Tati, nós agradecemos o convite, né? E estamos juntos aí para ajudar os casais. A nossa bio, né, Tari, né? Ajudamos casais a prosperar suas empresas sem quebrar seu casamento. E a ideia é essa aí mesmo, né? Prosperar a empresa sem quebrar o casamento, que é possível. Eu acho que é fundamental. Muito obrigada pela participação, muito obrigada a vocês aí que nos assistiram e quem nos ouviu também. E até a próxima. Certo.